dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Já boa tarde? Acho que sim. É bom dia. Pontualmente. Não almoçamos ainda, é de bom boa dia. tarde. Meu nome é César, trabalho com melhoramento de café na Ipamig. Aí aqui o Tonico, o colega Tonico. Vou falar um pouco para vocês aí do trabalho que a gente tem feito em relação ao melhoramento genético do cafeeiro e lançamento de cultivares, falar um pouco das cultivares que a gente lançou. O foco hoje principal é resistência à ferrugem. Embora a gente no programa também lançou cultivares suscetíveis, boas cultivares, né? No caso do Topaz, o Travessi. Mas hoje o foco principal, eu vou falar para vocês a resistência à ferrugem. Então, rapidamente, a gente sempre gosta de falar isso. O que é a contribuição do melhoramento para a cafeicultura nacional? Né? Será que tem contribuído? A gente avalia que contribuiu muito e que pode contribuir muito ainda. Principalmente aumento de produtividade. Esse aí é o marco, né? As cultivares selecionadas pelo IAC representou um aumento de produtividade muito grande, chegando a quase 400% em relação ao material que foi introduzido primeiramente, né? Lá em 1727, né? Que era o nacional, o arábica, o crioulo, né? Então, você pegar Mundo Novo em relação àquele material, o aumento de produtividade foi muito grande, né? Então, a cafeicultura nacional chegou aonde chegou graças a esse aumento de produção. Redução de porte, o marco foi a cultivar Catuai, as cultivares do grupo Catuai, né? Isso foi muito importante, principalmente na época para a cafeicultura, né? Você ter plantas produtivas, né? E de porte baixo, facilitou muito a colheita. Hoje o foco é um pouco diferente, às vezes, o produtor às vezes quer ter um material que cresce um pouco mais para pôr a máquina, mas na época, década de 60, isso foi um marco, né, para a cafeicultura. Resistência a doenças, né, isso foi muito trabalhado, principalmente em relação à ferrugem, né, somente quando a ferrugem entrou no Brasil, começou um tenso programa que a gente está dando foco hoje aqui na apresentação, porque os relatos que vinham, né, na época não tinha a eficiência do controle que tem hoje, mas achavam que era o fim da cafeicultura. Então começou um forte trabalho de resistência e culminou com o lançamento de vários cultivares. Depois eu vou falar mais um pouco à frente. Época diferenciada de maturação dos frutos, né, isso é uma coisa que a gente tem perseguido, né, isso é muito importante dentro da propriedade. Hoje a gente já tem materiais com épocas bem definidas, precisa evoluir mais, o arábica precisa evoluir mais nesse sentido, para que o produtor consiga, principalmente uma propriedade maior, escalonar mais a sua colheita. Uniformidade de maturação, hoje a gente tem materiais bem uniformes, mas precisamos evoluir um pouco mais, né, em termos de maturação, uniformidade de maturação. Isso é uma coisa muito influenciada pelo ambiente. Tem lugar que o material se apresenta bem uniforme, no outro lugar ele já não é tanto, mas é bastante difícil de trabalhar, mas a gente já tem coisas bastante bem uniformes aí. Adaptação à colheita mecânica, isso é um ponto importantíssimo, principalmente hoje na cafeicultura de hoje, regiões mecanizadas. O café tem que colher bem, tem que sair fácil do pé. Então a gente incorporou isso dentro do melhoramento e tem feito avaliações, inclusive na Expo Café, a gente vai no simpósio que acontece na Expo Café, a gente vai fazer uma apresentação em relação a isso, né? Não está aqui, mas a gente também tem trabalhado resposta à poda, sempre surge essa pergunta, responde bem a poda, hoje também, dentro do manejo da cafeicultura, responder a poda é muito importante. A gente está começando a ter alguns trabalhos dentro dessas cultivares novas e logo a gente vai ter muita resposta para vocês em termos de, principalmente, esqueletamento. Como eu disse, hoje o foco principal da conversa aqui é a resistência à ferrugem, né? É a ferrugem. Falar da importância da ferrugem, né? Essa foto aqui mostra tudo. Uma cultivar suscetível, no caso aqui é um acaiá cerrado, do lado de um cultivar resistente, sem controle. O que acontece? Sem controle, né? Claro. Quer dizer,
potencial é quase zero para o outro ano. Né? Então, redução de colheita na média, isso aqui reduz demais. E longevidade da lavoura. Né? Costumo falar muito que um dos motivos da bienalidade do café é o controle ineficiente de ferrugem. Vocês podem ter certeza. Principalmente materiais muito suscetíveis, tipo Mundo Novo. Né? Às vezes o produtor, por alguns motivos, topografia não permite mecanização, né? Chuva na hora do controle, né? Mão de obra, hoje cada dia mais difícil. Né? Mesmo no mecanizado tem falado. Os operadores não estão querendo, ou quando vão aplicar, estão pedindo diferenciais. Isso aí, hoje a gente tem visto, não sei se aqui na região, mas outras regiões aí, não só no café, mas no grão, tem acontecido muito isso. O operador não quer aplicar, e quando vai aplicar ele quer, talvez, se é direito ou não, aí é outra discussão, mas hoje os operadores estão fazendo muita exigência para fazer a aplicação de defensivo. Lavouras adensadas, que optar pelo coisa às vezes é bem mais difícil, né? Surgimento de novas raças, esse é um fator que preocupa muito a gente. Pode surgir raça nova ou vir de outras regiões, né? A gente sabe que outros países, igual a Índia, tem muitas outras raças do fungo, Emilia vastalis, que é o causador da ferrugem. Pode chegar uma raça nova que a eficiência de controle caia muito. Isso pode acontecer, né? Então, tanto pode quebrar a resistência das nossas cultivares resistentes ou dificultar controle. Pode acontecer, pode acontecer. Isso é muito comum em inseto, né? Em coisa, a gente tem exemplos aí hoje, né? Inseto fora de controle, mas pode acontecer com fungo, né? Problemas ambientais, né? Hoje, a cada dia a pressão é maior para que produtos sejam mais sustentáveis, com menos aplicações de defensivo. Né? O mercado, um consumidor, cada dia que passa está mais exigente nisso. Né? Isso tudo envolve sustentabilidade. Queria fazer só um relato aqui. Quem acompanhou o mercado de café ontem, teve uma alta em Nova York. Você sabe o que foi? Ferrugem na América Central. Eu já tinha visto uma pessoa que esteve lá recentemente, disse que a cafeicultura de cultivares suscetíveis na América Central está perdida em relação à ferrugem. Então, lá eles não têm o hábito, não têm a tecnologia, vamos dizer assim, de controle que eles têm no Brasil, então saiu do controle. Vi fotos, inclusive vi fotos, essa pessoa mostrou fotos, é uma coisa impressionante. Então, é uma doença que parece que está sob controle aqui para nós, mas qualquer hora pode acontecer sair do controle. Então a resistência no manejo facilita muito. Então agora falando das cultivares, né? Cultivares resistentes à ferrugem, que a EPAMIG lançou durante esses anos. Início lá começou o trabalho desde a década de 70, início da década de 70. O colega Tunico está aí trabalhando desde o início desse programa, com muita introdução de materiais, né? E principalmente aí o híbrido Timor, que é a nossa principal fonte de resistência à ferrugem. Né? Então os materiais que eu vou falar aqui para vocês, todos têm cruzamento com híbrido Timor. Né? Material selecionado na ilha, não, no Timor português, né? Hoje é... Como é que chama? Timor-Leste. Timor-Leste, né? Resistente à ferrugem e outras doenças também. Então, Oeiras, material aí, tem esse nome, que é de Oeiras, lá em Portugal, que é um centro que trabalha com muita ferrugem do cafeeiro. Porte baixo, material com excelente arquitetura de plantas, né? Frutos graúdos e de coloração vermelha, quer dizer, fruto graúdo resultando em peneira alta. Isso o mercado hoje exige bastante, depende do mercado que você vai explorar no seu café. A peneira alta, a porcentagem alta de peneira, a porcentagem alta de peneira alta, né, 16 acima, 17 acima, é muito importante. Né? Um café com maturação mais precoce, dentro daquilo que a gente falou de escalonamento, muito uniforme, o material destaca pela uniformidade. Né?
moderada resistência à ferrugem. O material que inicialmente foi lançado como resistente, como eu falei para vocês, a resistência dele já não é 100%, né? Então é um exemplo aí do que pode acontecer com a ferrugem, né? Tem sido indicado, a gente tem indicado e tem ido bem para plantios mais adensados e super adensados, né? Chegando aí, gente, plantar até 0,25 entre plantas, uma planta mais compacta. Indicada para regiões de altitudes elevadas, vai muito bem na zona da mata de Minas Gerais, né? Por ser um material que a gente chama, que destaca também por ser muito exigente, vai muito bem em solos ricos, com elevada matéria orgânica, né? E tem mostrado bom desempenho em plantios irrigados, né? Tem produzido bastante em plantios irrigados. É exigente. Mas é exigente. Paraíso MG 419-1, né? Essa cultivar é o fundo de vocês, né? Então, material aí que vem apresentando bons resultados aqui para a região. Tem esse nome aqui por causa da homenagem aí, o colega comigo homenageou a cidade aqui, a seleção foi feita aqui, né? Então, material com arquitetura um pouquinho inferior à Catuai, né? Frutos graúdos de coloração amarela, sementes alongadas, né? Isso aí, umas características dele, bem característico, né? As folhas, o limbo da folhar, a borda do limbo ligeiramente ondulado, isso é destaque nele. Alta capacidade produtiva, vou mostrar alguns dados à frente para vocês. Maturação dos frutos é intermediária, né? Já é diferente um pouco aí do Oeiras, né? Já é um pouco mais tardio. Apresenta elevada interação com o ambiente. O que quer dizer isso? Às vezes o produtor vem aqui na fazenda, vê essa apresentação, eu vou mostrar os dados de produção, produz muito bem, leva para a sua propriedade um pouco mais distante daqui, né, aqui da Mogiana, de São Paulo, ou coisa, e o material já não vai tão bem, porque ele tem apresentado isso. A região às vezes não vai tão bem. Então por isso aproveitar e falar para vocês o seguinte, a recomendação que a gente faz é o seguinte, é experimentar o material. Vem aqui na fazenda, compra 2 kg de semente, vai plantar um talhão lá, põe um pedacinho lá de uma cultivar dessa, para ver o comportamento dele na sua propriedade, na região que ele está, na micro-região que ele está. Porque não adianta falar, eu vou plantar, o César falou lá que esse material é muito bom, eu vou plantar, não sei se alguém vai querer plantar café esse ano, vou plantar em 50 hectares e pôr tudo paraíso. A gente não recomenda isso para ninguém, né? Vai plantar 2 hectares, 1 hectare, 3 hectares para começar a ver o comportamento dele, né? Apresenta desenvolvimento inicial lento, aqui na fazenda ele tem essa característica. A primeira safra, às vezes, ele perde para os outros materiais, mas tem uma recuperação muito satisfatória já na terceira safra, na segunda safra, e na média, eu vou mostrar para vocês, que ele acaba produzindo até superior aos outros materiais. Indicado para adensados e convencional também, né? A gente tem indicado ele com uma boa opção para cultivos em relevos acidentados, né? Uma planta que dá para plantar um pouco mais próximo, resistente à ferrugem, quer dizer, aquela preocupação com o controle de ferrugem você não vai ter, né? Na hora de pulverizar, embora tenha produtos de solo, mas a gente tem indicado ele bastante para regiões mais de solo, de relevo mais ondulado, né? Uma pergunta a respeito do paraíso. Vocês têm alguma situação de ataque de bicho cesto no plantio? Ataque severo? Não. Nós pegamos aqui semente e essa propriedade está aqui em linha reta, nem 10 quilômetros daqui. É o segundo ano, mas ataque severo que foi obrigado para combater isso daí, nós fizemos catação manual. Só nesse talhão dele e ao redor outras variedades, zero de ataque praticamente. Eu já tive esse problema em Catuai mesmo, um talhão isolado numa propriedade só. Isso aí é pontual, é casos pontuais. Mas por ser uma variedade nova que está aí, a gente causou claro. Porque eu tenho Catuai, tem Mundo Novo, E não tem teve, Catucaí, e só atacou ela.
Então, a gente não estudou isso, mas pode ser que tenha alguma coisa nele que agrade. Que tem Exato. preferência, né? Pode, A chamada pode ser. preferência. Pode Porque o ser. inseto tem isso, tem a preferência. Não é que a gente está dando consciência para inseto, não. Mas dentro do processo dele evolutivo, ele pode ter preferência para algum tipo de material. E ali na hora de opção, Partiu para ele. pode ser que... né? Outras cultivares, né? 3 aí do grupo Catiguá. Catiguá já é uma fruta de cerrado, uma homenagem à cidade de Patrocínio, que se chamava Catiguá. MG1, MG2 e MG3. Já tem 3 cultivares dentro desse grupo, registradas, né? Então são todas de porte baixo. Essas cultivares são todas de porte baixo. Frutos vermelhos, né? Diferente do paraíso, que é amarelo. Até então, imunes à ferrugem, não apresentou ferrugem nenhuma. Muito vigorosa, isso é uma característica do material, muito vigoroso. Tem apresentado elevada capacidade produtiva, maturação já intermediária. E a gente tem observado, né, inclusive estou desenvolvendo um trabalho nessa linha, um pouco menos exigente do que em nutrição do que os comparado com os outros materiais plantados aí, né, pela cafeicultura. Características pontuais das 3, MG1 destaca pela peneira alta, folhas verde intenso e brotação nova de bronze escuro. A lavoura é bastante bonita, bastante vistosa por essa característica, né? Aqui na região, na fazenda, o MG1 ele vai melhor do que o MG2 e o MG3, então em termos de adaptação, talvez para a região a gente fale mais em termos do MG1. O MG2, a peneira é um pouco mais baixa, né? Mas destaca então pela qualidade da bebida. A gente tem falado que é um material aí bem indicado para quem quer explorar esse potencial de bebida. Em opção, por exemplo, para Bourbon, né, que é um material muito suscetível, né? Baixo vigor, então seria a categoria MG2, né? Chegou a beber 96 pontos aí na escala BSCA. MG3 destaca então aí pela resistência à amiloidose adesiva, comprovada resistência à amiloidose adesiva. Então numa situação, numa lavoura velha, muito infestada, o produtor quer renovar, né? Esse ano aproveitar, vou renovar minha lavoura. Lavoura falhada, tal, mas que sabe que tem muito amiloidose adesiva, toda lavoura tem, mas umas tem mais, seria uma opção, né? Porque isso prejudica bastante a renovação. E aqui também esse material foi mandado para Portugal, mostrou resistente a CBD, que é uma doença que não tem no Brasil, mas muito séria, e esse material apresentou resistência. Outro cultivar? Na África mais sério. Na África é a doença mais séria, né? Pau-Brasil, MG1, né? Material aí de porte baixo, apresenta boa arquitetura, muito uniforme a sua arquitetura, né? Frutos de coloração vermelha, elevado vigor vegetativo, esse material é muito vigoroso, talvez desses aqui sejam os mais vigorosos, né? Maturação média e bem uniforme, material já bem uniforme, também apresentando excelente qualidade de bebida, né? Chegando a beber 94 pontos aí na escala BSCA, né? E aqui uma foto do material, né? Vê o vigor desse material. Lembrar aqui, eu vou fazer um comentário, que isso aqui, esse resultado de bebida, do Catiguá, do Pau-Brasil, o próprio Paraíso, bebendo muito bem, foi uma quebra aí de paradigmas que sempre falavam que o café que tem origem no Ilha do Timor não bebe bem. Então, isso não é verdade. Esses materiais bebendo muito bem, e é cruzamento direto com o Ilha do Timor, muito pelo contrário, bebendo muito bem. Destaque de bebida. Nós temos, inclusive, repetido isso várias vezes. Tem material que tem até suplantado, em termos de pontuação de bebida, o Bourbon. Isso não uma vez só, várias vezes. Acho que tem um tempinho aqui. Isso eu não falei lá no início, mas é uma preocupação que a gente tem muito grande hoje, a qualidade de bebida, né? Acho que sempre preocupou muito com quantidade de produção no café no Brasil,
mas hoje cresce muito isso aí, esse mercado de cafés especiais, né? O próprio brasileiro está aprendendo a tomar. Então, você trabalhar com café que tem potencial genético de produzir café superior, né? Então a gente tem preocupado, sempre avalia essas qualidades de bebida, né? Não é fácil trabalhar com qualidade de bebida, né? Preparar a amostra para... Fala pra ele. Ela está preocupada contigo. E aqui, acho que ilustra bem o que eu estou falando, várias cultivares aqui na fazenda, né? Média aqui 9 colheitas para o caso do Paraíso, já aí comparado com o Catuai 99, né? Produzindo aí 11 sacas a mais. Então aqui na fazenda, o Paraíso, acho que a gente destaca aqui a adaptação dele para a região, né? Porque ele é o campeão de produtividade, batendo em 11 sacas por hectare. O Catuai vermelho 99, que todo mundo sabe é muito bom aqui na região, né? Qual que é o espaçamento que está sendo usado aqui na fazenda? Que é 3,5 por 50, né? 3,5 por 50. Né? 50 O pau por 60, coisa assim. Mas é o mesmo Tudo igual. do Pau Catuai. Brasil com 49, 50 sacos por hectare, com 8 sacas. Araponga, que é um outro que eu não falei, mas também material, algumas regiões, potencial produtivo muito elevado. Já tem um probleminha, um pouco de vigor, precisa ser trabalhado, mas é um material que a gente aposta muito em termos de produtividade. O Catiguá MG3 com 52 sacas, e aqui comparado também com o 50 Topázio, por 6. 6 safras. O Topázio, que é um material também da Epamig, suscetível a ferrugem, também bastante vigoroso, bastante produtivo. Aqui também na fazenda, né, já média de 4 e 3 colheitas, né? O Catiguá MG2, MG1, né? Eu falei para vocês. Aqui tem 2 MG1. Um com 3 safras e outro com 1 safras, né? Né? Com 51 sacos, com 50, né? O outro material nosso, o MGS Travessia, comparado aqui com Catuai 144. É bom frisar aqui que não é experimento. Então esse Catuai aqui é uma lavoura controlada, controla a ferrugem, né? Porque às vezes acontece lá, mas não controlou a ferrugem. É claro, aí perde mesmo, né? Mas aqui, tanto o 49 como o 144 controlado, e esses materiais, destaque novamente para o Paraíso, né? Catiguá MG1, que eu tinha falado para vocês, né? Que resultado de outras regiões, né? Consolida aí, ó, o potencial produtivo dos materiais, né? A gente tem lá em Senhora da Oliveira, Zona da Mata, Canaã, Zona da Mata também, Aricanduva, né? Lá no Vale do Jequitinhonha, né? Aí Oeiras, que eu falei para vocês, com produtividade elevada, né? Chegando aí a 57 sacos por hectare, né? Média de 2 safras, viu? 2 primeiras colheitas, né? Aqui, Catiguá MG2 com 43 sacas, né? Comparado aí, Catuai 144, né? Com 37 sacos. Quer dizer que o material, muitas vezes, potencial produtivo até maior do que os materiais de Catuai, né? Aqui bastante número, mas só para a gente... O trabalho está continuando, a gente tem outras progênies se destacando, né? Um aqui, por exemplo, na linha do Paraíso, o outro 419, né? Do Pau Brasil Do Pau Brasil, né? e do Catiguá. E do Catiguá. Primeiro número ali, né? Que é o identifica o material, né? Média aí de quantas? 1, 2, 4, 7 safras, né? Chegando aí nesse material aqui nessa fazenda lá em Turmalina, bastante seca, né? Sem irrigação, né? A gente aponta o material. Tá da Unipache. Isso, né? Nosso parceiro lá que tem testado os materiais. Comparado aqui a Catuai, né? Um ganho bastante interessante para as condições de lá. Quer dizer, o material que esses progênios aqui, a gente aponta aí com possivelmente uma tolerância à seca, indicado para as regiões mais secas, sem irrigação. Era isso, pessoal.